Olá, queridos estudantes. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia com o professor Fábio Santos. E nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre o tema BRICS, ou seja, grupo de países que estão em processo de desenvolvimento, mas também são chamados a elite emergente mundial, certo? Então, aluno do 8º ano, segue aqui para a nossa tela que a gente vai começar com o nosso objetivo de hoje. O objetivo é compreender a composição do BRICS enquanto principal grupo de potências econômicas emergentes. Eu coloquei para você aí essa imagem porque mostra aí o escudo da reunião de cúpula mais recente do BRICS, que foi realizada na Índia, agora em 2021. Então a gente tem aqui o logo da 13ª reunião de cúpula do BRICS em Nova Delhi, na Índia, em 2021. Por sinal, essa reunião de cúpula, ela que ocorreu na Índia agora recentemente, ela ocorreu de forma online, né? Seguindo a realidade em que estamos vivenciando, as reuniões que costumavam ser presenciais, né? Até nos grupos entre países e autoridades também funcionam seguindo a realidade em que estamos atual. Então, nessa próxima imagem, nós vamos ter uma pergunta para você. Você sabe o que significa a sigla BRICS no contexto geopolítico mundial? Então, a sigla BRIC, ela começou reunindo a classificação desses 4 países aí, Brasil, Rússia, Índia e China. Foi criada em 2001 por meio de um estudo do economista Jim O'Neill. Em 2009 foi formalizada, mas só em 2011 incluiu seu último membro, o país chamado África do Sul. A partir disto, a sigla acrescentou o S de South Africa, ficando a sigla chamada BRICS, que até então era BRIC. O grupo não é considerado um bloco econômico formal, porém ele simboliza uma importante cúpula de países reconhecidos como potências emergentes e lideranças em seus respectivos continentes. Nessa imagem, vocês têm aí o encontro realizado em 2011. Eu selecionei essa imagem porque a gente já tem aí os 5 membros. A gente já inclui aí a África do Sul e o seu representante nessa reunião de cúpula aí, no ano de 2011, na época, a então presidente Dilma, que estava à frente do governo brasileiro, certo? Então vamos continuar aí, localização do BRICS no mundo. E nessa imagem do mapa você terá aí onde esses países se localizam. Primeiro você tem aí o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Alguns perguntam, não seria a última letra A ao invés de S? Mas aí a expressão é usada em inglês, por isso que fica o S de Sul ou South África, e aí representa a sigla BRICS. Ok, minha gente? Podemos seguir? Vamos lá. Reuniões de cúpula do BRICS. As reuniões de cúpula do grupo se tornaram um encontro anual desde 2009, quando os países fundadores, Brasil, Rússia, Índia e China, se reuniram em Ekaterimburgo, na Rússia, para a sua primeira participação. Nestas reuniões de cúpulas são discutidas temáticas de cooperação em mais de 30 setores diversos, dentre eles o energético, o de saúde, o educacional e os de inovação e promoção comercial. Uma das ações deste grupo foi a criação de um banco próprio, o NBD, com sede em Xangai, na China, e reservas de mais de 100 bilhões de dólares. Ou seja, se a gente for olhar, a representatividade desse grupo, BRICS, é tão forte que existem, por exemplo, países, se você for pegar hoje o valor econômico do PIB da China, hoje, junto com os outros países do BRICS, consegue ser superior ao PIB americano. Ou seja, o BRIC ou BRICS, né, eles são, de certa forma, vistos pelos europeus e também pelos norte-americanos, de certa forma, com um respeito, né, com a posição de respeito, apesar de ser países que representam ainda
grupos de países emergentes, né? Mas existe esse respeito, esse grande respeito por esse grupo. Vamos dar uma continuidade aqui. Quando o BRICS foi fundado, o grupo representava cerca de 9% da economia mundial em 2009. Conforme lista do Fundo Monetário Internacional, FMI, o PIB, Produto Interno Bruto, nominal dos países do BRICS, junto em 2020, superaram o PIB nominal dos Estados Unidos, chegando a cerca de 20,6 trilhões de dólares, enquanto o PIB norte-americano registrou 20,5 trilhões de dólares. Infelizmente, esse crescimento não ocorreu com o Brasil. Atualmente ocupa a 4ª colocação econômica entre os 5 membros do grupo. Eu coloquei até essa imagem aqui que ilustra bem essa informação. A gente vai ter aí o grupo dos 5 membros do BRICS e o Brasil aqui sendo praticamente carregado pelos demais membros, né? Se você tem aí, nessa charge aí, o Brasil pertencendo ao grupo, mas os demais aqui hoje praticamente estão carregando o Brasil, dadas as dificuldades econômicas, inclusive de crescimento, que o Brasil vem apontando nos últimos anos, né? Então, dos membros do BRICS, o Brasil, junto com a Rússia, mas a Rússia, de certa forma, já tinha uma estrutura, mas é um dos que cresceu menos nos últimos anos. Tá? Até 2019, antes da grande crise econômica mundial gerada pela pandemia de Covid-19, o cenário para o BRICS já apresentava disparidade de crescimento anual da China e Índia perante os demais membros. Observe abaixo o crescimento no ano. Então a gente tem nessa tabela aí uma previsão de crescimento dos BRICS em 2019. Vejam o Brasil. O Brasil, nesse ano, cresceu apenas 0,9%. A Rússia, 1,1%. A Índia, 6,1%. A China, 6,1%. E a África do Sul acompanhou um pouco o ritmo do Brasil, cresceu só 0,7% também. Mas a gente tem aí o Brasil, né, praticamente como fundador do grupo do BRICS, mas com uma grande dificuldade em acompanhar China e Índia nesse processo, né? A Rússia teve um pequeno crescimento nesse ano aí também, mas não conseguem jamais acompanhar a Índia e China com esse crescimento absurdo, conforme dados aí do Fundo Monetário Internacional. Agora vamos finalizar nossa aula de hoje com o desafio. O Nordeste brasileiro já recebeu uma das 3 reuniões de cúpula do BRICS que ocorreram no Brasil. E eu gostaria que você identificasse pela imagem abaixo sobre qual cidade nordestina estamos nos referindo. Pesquise também, tente reproduzir em seu caderno o logo da reunião de cúpula deste evento que aconteceu nesta cidade brasileira, nesta cidade do Nordeste, no ano de 2014. E aí, será que você já desconfia, estudante, que lugar é esse? Então, eu vou mostrar para você um pouco dessa imagem. Olhou a imagem? Será que você já viu essa cidade em algum lugar aqui no Nordeste? Então, você vai relacionar essa imagem ao nome da cidade e também vai ilustrar com a reunião de cúpula que ocorreu neste ano de 2014 nesta cidade, o logotipo da reunião de cúpula, ok? Então ficamos por aqui e até a próxima aula. Um grande abraço para todos.